O Rafael havia te perguntado no chat essa dúvida aqui. Eu vou responder, Rafael, mas não agora, tá? Eu vou deixar ela aqui de cantinho e depois a gente fala sobre sua dúvida. Mas hoje, até antes do final da aula, eu respondo ela, tá bom? Não deixa eu esquecer. O que a gente vai falar aqui? Ontem vocês já tiveram a primeira aula com a Fernanda. A Fernanda vai ser a professora de álgebra 2 de vocês. Matemática, aqui no Florescer, é dividida em 3 frentes. Álgebra 1, quem vai dar álgebra 1 esse ano sou eu. A Fernanda fica com álgebra 2. E a Emília, que é a terceira professora de matemática, ela vai dar geometria, tá? Mas, então, eu vou escrever aqui na luzinha. Tá, já estou compartilhando a luzinha com vocês, né? Sim. Tá. Então, álgebra 1 sou eu. Álgebra 2. Espera aí que chegou alguém. É a Fernanda. E geometria é a Emília. Só que essa divisão a gente faz só por questões organizacionais, tá? Então, não é que existem 3 matemáticas. E também não existe uma diferença entre álgebra e geometria. Isso, geralmente, as escolas separam, os cursinhos separam, e a gente decidiu separar, mas por questão organizacional, para ficar mais fácil montar a grade, planejar as aulas. Então, as 3 matérias, álgebra 1, álgebra 2 e geometria, vocês vão ter que usar elas em conjunto na hora que quiser resolver problemas e atacar exercícios de matemática do vestibular, tá? É muito comum você ter um exercício de geometria e para chegar no final da resolução do exercício de geometria, você precisar de alguma coisa que você aprendeu em álgebra 2 ou em álgebra 1, tá? Ou com a Fernanda ou comigo, para conseguir chegar na resolução final do exercício, tá? Por outro lado, também pode acontecer de você estar resolvendo um exercício de álgebra e aí você precisar de alguma coisa que você aprendeu em geometria ou eventualmente na outra álgebra para conseguir chegar no final da resolução do exercício. Tá? Muito comum isso. Da mesma forma, matemática não é uma disciplina isolada das outras. Então também é muito comum você precisar, na hora de que está resolvendo um exercício da física ou da química, ou até mesmo da biologia, você precisar de coisas que você aprendeu na matemática. Tá? Quanto mais inter-relação você conseguir fazer entre as 3 frentes de matemática que a gente vai estar estudando aqui, mas também entre a própria matemática e as diversas outras disciplinas que você tiver aqui no cursinho, e não são essas, né? Por exemplo, muita questão de geografia vai depender da leitura de gráficos, que é uma área da matemática. Ou trabalhar com porcentagem da população e tudo mais. Então, quanto mais relação você conseguir fazer entre todas as disciplinas que você tiver aqui no cursinho, melhor vai ser o seu desempenho, não só no vestibular, mas melhor vai ser o seu entendimento do mundo em que você vive. Tá? Então, é diferente da postura em geral lá da escola, que cada professor ficava no seu quadrado. O professor de matemática se preocupava com as aulas de matemática, com a prova de matemática e acabou-se o mundo. O professor de história se preocupava com a prova de história, com as aulas de história e acabou-se o mundo. Tá? Aqui, quanto mais você conseguir fazer inter-relações, interconexões entre as diversas disciplinas que você vai ter, e não só são essas, né? Também história, filosofia, sociologia, literatura, etc. Quanto mais inter-relação você conseguir fazer entre todas elas, melhor vai ser o seu sucesso, tanto no vestibular, quanto para entender o mundo em que você vive. Tá? Mais especificamente agora falando do vestibular, muito comum você estar resolvendo uma questão de literatura
no vestibular e você depender de alguma coisa que você aprendeu em história para conseguir resolver a questão. Ou você está resolvendo uma questão de química e aí você precisa lembrar de alguma coisa que você viu em biologia para resolver a questão. Ou você está resolvendo uma questão de geografia e tem um gráfico de pizza, que a gente vai estudar esse ano, e aí você depender da matemática que você aprendeu ao estudar gráfico de pizza para matar a questão. Tá? Quanto mais inter-relação você fizer entre as diversas disciplinas que você vai ter aqui no cursinho, melhor vai ser para você, no geral. Tá claro esse primeiro aviso para todo mundo? Então, essa inter-relação é fundamental. E o vestibular vai cobrar isso de vocês, tá? Então, as questões, elas são feitas de propósito para misturarem assuntos. É a tão famosa prova interdisciplinar que falam, né? Então, na prova de... Inclusive, faltou uma aqui, que é um exemplo clássico, em inglês. Ano passado, caiu uma questão de matemática na prova, se não me engano, da Unicamp, só que ela estava em inglês. Era uma questão de matemática, só que veio escrita em inglês. Interdisciplinaridade. Você precisava das duas coisas juntas para conseguir matar a questão. Tá? Então, dessa parte, todos os vestibulares. Não tem nenhum vestibular hoje em dia, a Fernanda falou na FUVEST também, não tem vestibular hoje em dia que não vá cobrar interdisciplinaridade, que não vá misturar conteúdos de disciplinas. Aí, ó, a Sofia mandou que caiu uma de geografia em inglês na Unesp. Então, não tem vestibular hoje em dia que não vá misturar assuntos. Tá? E quanto mais cedo você começar a fazer essas interconexões entre os assuntos que a gente vai apresentar para vocês aqui no cursinho, melhor vai ser. Beleza, gente? O Guilherme está com a mão levantada. Quer perguntar alguma coisa, Guilherme? O Guilherme, eu acho que você ainda está mutado. Você não tem como escrever no chat, não? Bom, acho que o Guilherme vai tentar escrever no chat, porque a gente não consegue te ouvir, Guilherme. E aí, quando chegar a dúvida dele, aí eu respondo. Enquanto isso, vamos caminhar mais um pouquinho. Eu queria agora falar um pouquinho específico de matemática, tá? Então, eu vou andar aqui com a minha luzinha. E uma coisa que eu comentei, eu falei do Google Sala de Aula, porque tudo que eu escrever nessa luzinha, eu vou salvar depois, vou tirar um print e envio para vocês, tá? Como vocês ainda não têm o link do Sala de Aula, eu posso pedir para o Mário enviar no grupo, e a partir da semana que vem, que vocês vão estar todos cadastrados lá na Sala de Aula, vai estar no Sala de Aula para vocês baixarem, tá bom? Então, dessa primeira parte, o mais importante aqui, qual a palavra que tem que reger a nossa vida, é interconexões. Quanto mais interconexões você fizer entre todas as disciplinas, melhor. Agora, falando especificamente da matemática, uma analogia que eu gosto muito é pensar no seguinte: a gente vai aprender um monte de conteúdo esse ano na matemática, ainda mais em 3 frentes, né? Comigo, com a Emília e com a Fernanda. Tudo que você aprender aqui na matemática, você pode pensar que são ferramentas que você vai estar colocando dentro da sua caixa de ferramentas. Tá? Então você tem uma caixa de ferramentas, de conhecimentos, de ferramentas, de dicas, de truques, de técnicas para resolver questões de matemática. Então, tá aqui a sua caixa de ferramenta. E aí, a gente vai, por exemplo, ensinar para vocês sobre triângulos. Bom, triângulos vai ser o seu martelo lá na caixa de ferramenta. Depois a gente vai ensinar para vocês semelhança de triângulos. Bom, semelhança de triângulos vai ser o seu alicate lá na caixa de ferramentas.
Depois a gente vai ensinar para vocês sobre Pitágoras. Bom, Pitágoras vai ser o seu serrote que você vai colocar lá na caixa de ferramentas. Mais tarde, vocês vão aprender sobre funções. Bom, funções, tá lá. É a sua chave de boca. E, eventualmente, vai ter também algum conteúdo que vai ser a sua chave de fenda. Vai ter um conteúdo que vai ser a sua trena. E todas essas ferramentas, você vai colocando dentro da sua caixa de ferramentas de matemática. Tudo isso vai estar à sua disposição na hora de resolver um problema. Na hora que você pega um problema de matemática, é a mesma coisa como um encanador, ou um eletricista, ou um mecânico de carro vai resolver um problema que ele encontrar na profissão dele. Seja o eletricista numa fiação elétrica, seja um encanador numa tubulação hidráulica, seja um mecânico num carro, num caminhão. Ele vai começar a procurar na caixa de ferramentas que ele possui, ferramentas adequadas para consertar, para reparar, para solucionar o problema que ele tem. Concorda comigo que quanto mais ferramentas a pessoa tiver, mais opções, mais oportunidades ela vai ter para conseguir resolver o problema dela? A mesma coisa com a gente. O que a gente vai fazer durante o ano todo? Não só em matemática, nas outras disciplinas também, mas matemática, que é a minha disciplina, eu falo com mais propriedade. A gente vai ensinar para vocês usar ferramentas. A gente vai ensinar para vocês diversas ferramentas. Como que você vai aplicar essas ferramentas no seu problema? Não, isso a gente não tem como ensinar. Porque depende do problema. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe qual o problema que vai estar lá no dia do vestibular, ou o problema na sua vida que você vai tentar, tá precisando resolver. Tá? Mas a gente pode seguir a ideia do mecânico. Como que o mecânico, por exemplo, imagine que o mecânico tem um parafuso no motor do carro que ele precisa soltar. Ele vai lá, pega a chave de boca, tenta soltar o parafuso. Não deu. A chave ficou muito larga, muito folgada. Ele devolve a chave para a caixa de ferramenta, pega outra chave. E aí tenta. Não, essa aqui ficou muito pequena. Não deu, não coube, não encaixou no parafuso. Devolve a chave e pega a outra. E vai chegar uma hora que ele vai acertar qual chave tem que encaixar naquele parafuso para soltar o parafuso e resolver o problema dele. A mesma coisa com vocês. Então, por que eu estou falando tudo isso? No começo, quando você começa a resolver problemas de matemática, é muito comum você não saber qual ferramenta você precisa usar. Igual o mecânico novato. Ele ainda não sabe qual chave ele tem que usar para cada parafuso. E ele tem que ficar testando chaves diferentes, ferramentas diferentes. Isso vai acontecer com vocês. E o que inevitavelmente vai acontecer? Vocês vão se frustrar. Então já estou avisando agora para já servir de um alerta. Quando você começa a estudar matemática, você vai se frustrar. Por quê? Porque ainda você não conhece todas as ferramentas, você não tem o domínio de todas as ferramentas. E as poucas ferramentas que você tentar usar no problema, você vai sentir dificuldade. Tá? Se você pega um marceneiro, eu gosto de assistir vídeo de marcenaria no YouTube, eu acho bonito o pessoal fazendo aquelas juntas, aqueles encaixes perfeitos. Um marceneiro novato dificilmente consegue fazer um encaixe perfeito. Um marceneiro que está há 20 anos fazendo isso, ele consegue serrar a madeira e fazer o encaixe perfeito sem olhar até, de olhos fechados. Mesma coisa com vocês. Então, no começo, vocês vão sentir que todo exercício de matemática que você estiver tentando resolver vai ser difícil. Mas não é porque o exercício é difícil, é porque você ainda não tem domínio de todas as ferramentas que você precisa. Tá? Com o tempo, duas coisas vão acontecer. Você vai conhecer mais ferramentas, você vai ter mais ferramentas dentro da sua caixa de ferramentas, e ao mesmo tempo você vai estar mais prático, mais hábil para usar cada uma delas. Tá? Então, primeiro grande aviso a respeito: interconexões. Tá aqui. Segundo, frustrar-se
ao resolver exercício de matemática é normal, tá? Por quê? Por conta justamente do domínio das ferramentas, que você ainda não tem. Mas você terá, pode ter certeza. Tá claro, gente? Então, se você... Ah, outra coisa, com relação a frustrar-se. Essa até é piada, mas é verdade. Se você estiver fazendo exercício de matemática e estiver acertando tudo, tem alguma coisa errada. Ou você está fazendo errado e está achando que está acertando, ou você nem devia estar estudando matemática, porque você já sabe tudo. Tá? Então, exercício de matemática é frustrar-se. Cada vez que você erra um exercício de matemática, você tem que ficar feliz. Por quê? Porque na próxima vez você vai acertar e você vai aprender uma coisa nova. Tá bom? Então não se sinta mal. Se você estiver errando muito exercício de matemática, que você estiver achando que você não está andando, não está indo para frente. Esse é o normal. Tá? Se você estiver acertando tudo, estiver achando muito fácil, alguma coisa está errada. De qualquer forma, a gente sempre vai estar aqui para você procurar ajuda se precisar. Então, eu vou escrever aqui uma frase que pode parecer estranha, mas depois de tudo que eu expliquei, eu acho que vai ficar claro para vocês o que eu quero dizer. Então, matemática eu vou até pôr entre aspas, frustrar-se. Tá? Não porque a matemática é ruim, é difícil ou não serve para nada. Muito pelo contrário. Mas porque ela tem essa característica, que no começo, realmente, você mais erra que acerta. E ao errar, você acaba se frustrando, você fica chateado e você quer desistir. Tá? Beleza, gente? Toda vez que você estiver fazendo um exercício de matemática e você pensar, isso não é para mim, você lembra assim, não, mas espera aí, isso é para mim. Se você está se frustrando com o exercício, é porque você está certo. Continua que você vai chegar no objetivo. Tá bom? Ótimo. Depois de tudo isso, agora sim vamos falar um pouquinho de matemática. Alguém quer fazer alguma pergunta? Guilherme, você conseguiu arrumar o seu áudio? Você chegou a mandar a mensagem no chat? Ah, o Guilherme mandou boa noite. Beleza. Tá bom. Bom, então, isso posto, vamos começar. Então, depois de eu falar tudo isso, agora sim, boa noite. Eu sou o professor Eduardo e eu vou dar álgebra 1 para vocês esse ano. Eu já dei geometria, já dei álgebra 2. Eu estou com esse cursinho, o Florescer, desde a fundação dele em 2017. Tá? Então, já passei por várias frentes da área da matemática e vários alunos já dei aula para várias turmas. A gente já cheguei a dar aula à tarde, quando a gente teve uma experiência de ter aulas à tarde. A maioria das vezes que eu dei aula foi à noite. Dei aula presencial. E ano passado dei aula online. E esse ano começaremos no online na esperança de que em algum momento a gente vá para o presencial. Tá? Então, eu vou escrever aqui. Apesar de a minha frente ser álgebra 1, como eu disse, tudo está interconectado. Então, o que você aprender aqui, você vai usar na álgebra 2, você vai usar na física, você vai usar na geometria. Da mesma forma como que você aprender lá, você vai acabar usando aqui comigo. Tá? Hoje, em particular, eu não vou falar de álgebra 1. Como a gente está nessa primeira semana introdutória, inclusive a gente não está nem seguindo a grade de aulas definitiva, então hoje eu vou falar de outro assunto. Tá? Da mesma forma que a Fernanda falou ontem sobre uma questão, alguns conceitos básicos da matemática, eu vou falar também alguns conceitos básicos de matemática hoje. E, eventualmente, eu vou acabar sendo repetitivo. Eu sei que a Fernanda ontem falou sobre frações, sobre números decimais com vocês. Eu também vou falar sobre frações e números decimais com vocês. Aí você pode estar pensando, pô, professor, mas aí é sacanagem. Porque 2 vezes a mesma coisa, qual é a graça?
Tem duas. Uma graça é que quando você vê outra pessoa falando sobre o mesmo assunto, amplia o seu leque, a sua visão do assunto. Isso não é só para matemática. Então, é conveniente, quando você estiver estudando história, filosofia, literatura, você ter opiniões de pessoas diferentes a respeito de um certo assunto. Então, você lê um artigo em alguma revista, em algum jornal, que fala, por exemplo, sobre a Guerra do Vietnã. Seria legal você procurar um outro artigo, um outro site, um outro portal que também fale sobre a Guerra do Vietnã para comparar as opiniões. Eventualmente, de um jeito de abordar o tema, você fica mais familiarizado, de outro jeito você acha mais simples de entender. E a mesma coisa aqui na matemática. Então, apesar de eu vou falar hoje sobre coisas que a Fernanda falou ontem, não tudo, mas algumas coisas, vai ser de uma forma diferente e com uma abordagem diferente, tá bom? Uma última coisa que eu queria escrever aqui na lousa, em toda aula minha, eu sempre vou deixar o meu WhatsApp. Para que serve um WhatsApp? Para você me procurar se você tiver qualquer dúvida ou qualquer problema com matemática, tá? E não precisa ser só a matemática aqui do nosso cursinho. Eu sei que tem gente que ainda está terminando o ensino médio, eventualmente está tendo aula online na escola, ou eventualmente já terminou o ensino médio, mas está fazendo um curso técnico, online eventualmente, ou eventualmente não está mais estudando, mas tem um irmão menor que ainda está estudando e está precisando de ajuda. Qualquer coisa de matemática. Pode ser da minha frente, pode ser da frente da Fernanda, pode ser da frente da Emília, pode ser a respeito de alguma coisa para o vestibular, alguma coisa da escola, alguma coisa para a vida. Qualquer coisa a respeito de matemática, você pode mandar mensagem no meu WhatsApp, tá? O meu celular tem plano de conta para eu nunca ficar sem crédito e nunca deixar de responder ninguém. Beleza? A única coisa que eu peço é um pouco de paciência, porque eu trabalho, eu dou aula em escola, e eventualmente a pessoa me manda mensagem na hora que eu estou dando aula. Aí eu não consigo responder. Demora, né? Às vezes 1 hora, 2 horas para eu terminar a aula e responder a pessoa. Mas fora isso, nenhuma mensagem ficará sem resposta. Combinado, gente? Sugiro vocês anotarem e salvarem o WhatsApp no celular de vocês, tá? Na dúvida, precisando, manda mensagem. Vocês estão aí ainda? Vocês pararam... Ah, tá bom, beleza. Então, vamos lá. Ontem a Fernanda falou com vocês sobre uma coisa chamada frações, né? Hoje eu vou falar de novo, mas como eu disse, com um enfoque diferente, com uma visão diferente. E eu vou começar com mais ou menos do mesmo jeito que a tia Maria Amélia ensinou frações para vocês quando vocês estavam lá no 6º ano do Fundamental 2. Como é que ela mostrou frações para vocês? Ela falou para você que você ia ter... Com vocês, ela deve ter falado que vocês tinham pizza, né? Na minha época era bolo. As coisas mudam, né? Bom, o Rafael foi bolo. Provavelmente sua professora, seu professor de matemática é velho. Que antigamente as mães e as avós faziam bolo em casa. Hoje em dia as mães e as avós pedem pizza em casa, né? Então, qual que é a ideia da fração? A fração tem algumas formas diferentes de interpretar. Uma das formas de interpretar é pensar na divisão do todo. Então imagina aqui que eu tenho essa minha pizza e eu vou dividir essa pizza em 4 partes iguais. E aí eu vou comer esse um pedaço aqui da pizza. Como que eu represento essa parte aqui da pizza com relação ao total que era a pizza? Eu posso usar uma fração. Então, esse pedaço aqui eu represento assim. O número que vai em cima ou melhor, o número que vai embaixo, que a Fernanda contou para vocês ontem, que chama denominador, é em quantas partes eu dividi o meu todo. Então, minha pizza, que é o meu todo, foi dividida em 4 partes. E o número de cima, que
que é chamado de numerador, ela indica quantas partes desse todo eu peguei. Então, eu peguei uma parte. Beleza até aqui, gente? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Uma outra pizza. E agora eu peguei esse pedaço aqui. Quanto que esse pedaço que eu risquei aqui de azul representa da minha pizza? Em quantos pedaços eu dividi a pizza? Ah, eu tô vendo que eu dividi em 3 pedaços. Quantos pedaços eu peguei? Ah, eu peguei um pedaço. Ok, então esse pedaço representa 1/3 da minha pizza. Tá? É isso. E por mais simples e bobo que pareça, essa ideia ajuda a gente de montão na hora de resolver exercícios que envolvem fração. Tá? A gente vai chegar mais para frente nisso. Bom, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Imagina que eu tivesse essa mesma pizza. Então tá aqui, a mesma pizza de abobrinha, porque é verde. Só que, em vez de eu dividir em 4 partes, eu dividi a pizza do jeito tradicional, em 8 pedaços. Como que eu vou denominar esse pedaço aqui laranja? Rafael mandou no chat 1/8. Dividi minha pizza em 8 partes e peguei uma delas. Beleza. Inclusive, deixa eu até escrever esse aqui de laranja. Esse aqui é 1/8. Tá bom. E agora, esse pedaço azul aqui, só o azul. Quanto que só o azul representa da pizza? Imagina que eu comi primeiro o pedaço laranja, fui dormir. Aí no dia seguinte eu acordei, no café da manhã comi o pedaço azul. Quanto que o azul representa da pizza? 1/8 também. É um pedaço da pizza que você dividiu em 8. Tudo bem até aqui, gente? Nenhuma novidade, acredito. Tá. Agora deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Eles dois juntos, quanto representa da pizza? Bom, se eu pensar os dois juntos, eu comi 2 pedaços de uma pizza de 8 pedaços. Faz sentido? Espero que faça. Qualquer dúvida, gente, manda no chat ou manda no áudio. Bom, acabei de perceber a primeira regra das operações entre frações. Se eu quero somar frações de mesmo denominador, eu somo numeradores. E a mesma coisa para a subtração. Só pensando na pizza. Então vamos fazer um exemplo aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Lá na escola, você decorou a regra, né? A tia Maria Amélia falou para você. Se o denominador é igual, você repete o denominador e soma numeradores. Tá certo. Você pode fazer a conta assim, não tem problema nenhum. Eu convido vocês a pensar diferente. Se você vê uma coisa assim, o que está escrito? Você pegou 3 pedaços da pizza que você havia dividido em 8
E depois você pegou mais um pedaço da pizza que você havia dividido em 8. Quantos pedaços você pegou ao todo? Bom, eu peguei 4 pedaços da pizza e essa pizza estava dividida em quanto? Em 8. Beleza, gente? Se você algum dia ficar com dúvida na hora de somar, subtrair frações, lembra da pizza. Ela sempre vai te ajudar, tá? Então, se você pegou 3 pedaços e depois um pedaço, você no final ficou com 4 pedaços da pizza que você havia dividido em 8. Tá bom? E de barriga cheia? Se for uma pizza grande, sim, né? O problema é se for uma pizza brotinho que você acabou dividindo em 8 pedaços só para render mais, né? Tá. Desse mesmo desenho que eu havia feito aqui em cima, vamos pensar no seguinte. Letícia, quer perguntar? Levantou a mão? Ah, tá bom. Imagina que você pegou sua pizza, dividiu em 4 e comeu 1/4 dela. Ou imagina que você pegou a mesma pizza, só que em vez de dividir em 4, você dividiu em 8, só que comeu 2 pedaços dela. Em qual situação, na primeira ou na segunda, você comeu mais? Na primeira, na segunda ou tanto faz? Você Ou comeu a mesma coisa nas duas. a mesma coisa, né? Era a mesma pizza. Se você divide em 4 e come um pedaço, eu tô vendo que isso aqui que eu comi é a mesma coisa se eu tivesse dividido em 8 e comido 2 pedaços. Ah, então eu agora aprendi outra coisa a respeito de fração. Então eu já sei somar frações quando eu tenho o mesmo denominador. E agora eu aprendi que existe uma coisa chamada frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que não são iguais, mas representam a mesma quantidade no mundo real que a gente vive. Por exemplo, então, a gente acabou de ver que 1/4 de pizza é a mesma coisa que 2/8 da pizza. Por quê? Porque a gente acabou de olhar aqui que tanto numa quanto na outra situação eu como a mesma quantidade de pizza. Tá bom? Como que a gente acha frações equivalentes? Sempre que você tiver uma fração, você pode multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo número. Se você fizer assim, você garante que a fração que você obteve em seguida é equivalente à anterior. Aqui, eu escolhi aqui para 1/4, a gente vê com certeza que é equivalente a 2/8. Eu multipliquei o 1 por 2, e se eu multipliquei em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 4 dá 8. Ah, então se a nova fração eu obtive multiplicando ou dividindo numerador e denominador da minha fração anterior por um mesmo número, significa que elas são equivalentes. Se elas são equivalentes, elas representam a mesma quantidade no mundo real. No meu exercício, tanto faz eu usar esse quanto esse, que eles representam a mesma coisa, tá? Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque tem exercício e só de você reescrever a fração que o exercício te deu numa forma de fração equivalente, ele vai facilitar e muito a resolução do exercício. Tá? Então, tenha sempre em mente que uma das ferramentas que você vai mais usar na hora que você estiver resolvendo exercício de matemática é achar frações equivalentes. Tá? Óbvio, se o exercício envolver frações, né? Vamos achar outras frações equivalentes com relação a 2/8? Bom, posso escolher agora, quero multiplicar aqui, por exemplo, por 3. E aqui eu quero multiplicar por 3 também, né? Se você fez em cima, tem que fazer embaixo. Se você fizer diferente, fez em cima e esqueceu de fazer embaixo, multiplicou em cima por 2, embaixo por 3. A fração que você obtiver,
não vai ser equivalente à anterior. Vai ser uma fração, mas vai representar uma quantidade diferente do que você tinha antes. Tá? Para garantir que ela continue representando a mesma coisa, o número que você escolheu em cima tem que colocar embaixo. Isso aqui vai dar 6 24avos, né? 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 8, 24. E eu posso continuar brincando. Posso, por exemplo, vir aqui e escolher agora multiplicar por 5. Multiplicar por 5. E aí, eu vou obter 6 vezes 5, 30, sobre 24 vezes 5 vai dar 4 vezes... Bom, vamos fazer aqui. 24 vezes 5 vai dar 4 vezes 5, 20, 120. Então, 30 sobre 120. O que eu tenho certeza dessas? Todas elas representam a mesma quantidade. Todas essas frações eu posso trocar no meu exercício, se for me ajudar. Tá? Mas precisa ser só multiplicando? Não, pode ser dividindo também. Então, por exemplo, aqui, eu posso querer dividir em cima e embaixo por 6. E aí eu vou obter 30 dividido por 6 dá 5. 120 dividido por 6, 12 dividido por 6 dá 2. 120 vai dar 20. Então, 5 20avos representa a mesma coisa que 30, 120, 6 sobre 24, 2 oitavos e 1 quarto. E eu posso dividir mais um pouquinho ainda, né? Se quiser, eu ainda posso dividir por 5. Em cima e embaixo. E aí, no final, eu vou obter 1 quarto. Ah, mas eu voltei ao que era? Então, você sempre pode ir multiplicando, dividindo, e todas essas frações vão representar a mesma quantidade. Primeira aplicação de frações equivalentes. A mais tradicional de todas. Imagina agora que eu queira somar frações, só que frações cujos denominadores são diferentes. Então, eu quero agora somar... pode ser 3 quintos com 1 terço. Quanto dá? Bom, agora já não funciona mais pensar em pedaço, né? Porque 3 quintos, tudo bem. Da pizza, eu dividi a pizza em 5 pedaços e peguei 3. Agora, da pizza, eu dividi a pizza em 3 pedaços e peguei 1. Ah, isso quer dizer então que eu peguei 4 pedaços da pizza? Que você pegou 4 pedaços é verdade. Mas você percebe que os pedaços são de tamanhos diferentes? Esse pedaço aqui não é a mesma coisa que esse pedaço aqui. Então, por isso que quando os denominadores são diferentes, a gente não pode simplesmente somar numeradores, como a gente fez no caso anterior. Porque os pedaços da pizza são diferentes. Tem 3 jeitos. O Rafael já mandou a resposta, né? Tem 3 jeitos que usualmente se ensina soma de frações de denominadores diferentes no Brasil. Eu vou mostrar um jeito, a Fernanda mostrou ontem, que é calculando o MMC. Eu vou mostrar outro jeito, e o terceiro eu comento, porque eventualmente alguns de vocês aprendeu assim, tá? Qualquer jeito que você escolher para somar frações no seu exercício estará correto. Eu gosto de fazer por frações equivalentes, que é o que eu vou mostrar agora. A Fernanda ontem mostrou o MMC. E tem o método da borboleta, que tem gente que gosta de usar o método da borboleta também. Você é livre para escolher o método que você quiser, tá? Via de regra, na matemática, existe mais de um caminho para resolver o exercício e chegar ao final a resposta correta. Você é livre para seguir o caminho que você preferir. Tem gente que gosta de ir pelo caminho do mar. Tem gente que gosta de ir pelo caminho do interior. Tem gente que gosta de ir por uma estrada mais arborizada. Tem gente que gosta de ir por uma estrada que limite de velocidade seja maior. Cada um escolhe a estrada que quer seguir. Todas elas vão chegar no mesmo lugar. Tá? Bom, somar frações com denominadores diferentes eu não sei. Justamente porque os pedaços são diferentes.
Se os denominadores fossem igual, eu conseguiria somar as frações? Ah, se os denominadores fossem iguais, eu conseguiria, porque aí eu tenho certeza que os pedaços têm o mesmo tamanho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 quintos e tentar escrever o 3 quintos como uma fração equivalente. E eu vou tentar escrever o 1/3 como uma fração equivalente. Qual a graça? Eu quero que as frações equivalentes que aparecerem tenham o mesmo denominador. E aí eu vou conseguir somar pedaço de pizza. Essa é a estratégia de você somar frações com denominadores diferentes usando frações equivalentes. Bom, lembra que para achar a fração equivalente, eu posso multiplicar ou dividir numerador e denominador por qualquer número que eu quiser. Tá? Diferente de zero, óbvio, né? Porque se eu multiplicar por zero, o denominador vai zerar e eu não posso ter divisão por zero. Mas por qualquer número que eu escolher diferente de zero, eu posso multiplicar numerador e denominador. Então, vou fazer. Só que aí, qual que é a estratégia para eu escolher quem eu vou multiplicar para achar a fração equivalente? Pensa aqui comigo. Quem está na tabuada do 5? Bom, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. Depois, 5 vezes 3 é 15. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, etc. Quem está na tabuada do 3? Bom, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, etc. Tem algum número que aparece nas duas... E por que eu escolhi a tabuada do 5 e do 3? Porque eu estou vendo que eles estão aqui nos denominadores, o 5 e o 3. Tem algum número que aparece na mesma tabuada? Tem o 15, o Rafael já mandou. Tem mais alguém? Tem o 30 também, né? E com certeza vai ter mais gente. Lá para frente vai ter o 45, né? Se eu continuar aqui na tabuada do 3, 33, 36, 39, 42, 45 e continua. O 45 também tem na tabuada dos dois. Qualquer número que tiver na tabuada dos dois vai servir para você somar suas frações. Tá? Qual número a gente escolhe? Você é livre para escolher o que quiser. Se você escolher o menor, tem a vantagem de você estar trabalhando com números menores, é mais fácil fazer a conta. Mas não é obrigatório usar o menor. Se você escolher o menor, você vai estar escolhendo fazer pelo MMC. Mas você não precisa. Tanto não precisa que eu não vou escolher o 15. Eu vou escolher outro. Posso escolher o 30? Vou escolher o 30. Então, eu estou fazendo agora a soma de duas frações. Eu quero escrever 3 quintos como uma fração equivalente, mas agora cujo denominador seja 30. Bom, para o 5 virar 30, eu preciso multiplicá-lo por 6. 6 vezes 5 dá 30. Ah, mas se eu fiz com o denominador, eu tenho que fazer com o numerador também. Então, eu acabei de descobrir que a fração equivalente a 3 quintos, com o denominador 30, vai ser 18 trintaavos. Agora eu vou olhar para 1/3. 1/3, para o 3 que está no denominador virar 30, eu tenho que multiplicar por 10. Ah, mas se eu fiz no denominador, eu tenho que fazer no numerador também. Então, 1 vezes 10 vai dar 10, e o denominador, 3 vezes 10, vai dar 30. E agora acabou. Eu tenho 18 pedaços de uma pizza que eu dividi em 30, e depois eu comi um pedaço da pizza que eu dividi. Ah, desculpa, gente, eu errei aqui a conta, né? 1 vezes 10 dá 10, né? Aí fica difícil, né? Bom, corrige aí quem estiver anotando.
e ainda bem que está gravado, né? Para ficar para sempre eternizado o professor que errou na 1 vezes 10, a conta mais fácil do mundo, né? Bom, e agora eu tenho 18, eu comi 18 pedaços da pizza que havia sido dividida em 30, e depois eu comi mais 10 pedaços da pizza que havia sido dividida em 30. Todos os pedaços da pizza têm o mesmo tamanho. Então, 18 com 10. Aqui, peraí. A Joyce perguntou, no lugar do 6x não seria 5? Vamos ver. Eu tinha 5 e eu percebi que eu queria transformá-lo em 30. Então, por que número eu tenho que multiplicar o 5 para chegar no 30? Tem que ser o 6. 6 vezes 5 dá 30. 5 vezes 5 daria 25. Tá? Então é 6 mesmo. E se eu coloquei o 6 embaixo, eu tenho que colocar o 6 em cima. Tá? E agora, 18 pedaços que eu comi na janta. 10 pedaços que eu comi no café da manhã. Ao todo, eu comi 28 pedaços em 30. Professor, mas agora eu preciso simplificar? Não, precisar, você não precisa fazer nada na sua vida. Dependendo do que você for usar a fração, você nem precisa simplificar. Imagina que você está fazendo uma conta lá num exercício de química ou de física, e você vai usar isso daqui para depois uma regra de 3. Então, não precisa simplificar agora. Pode continuar fazendo a conta e lá na frente você simplifica. Tá? Agora, se você chegou no resultado final do exercício e você precisa achar a alternativa para marcar, aí depende. Se a alternativa tiver em fração, na forma de fração, muito provavelmente você vai ter que escrever isso aqui na forma simplificada. Então, divide em cima e embaixo por 2, né? Que é o que vai. O único que dá é dividir por 2, porque são pares. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou chegar que isso aqui é igual a 28 dividido por 2 dá 14 e 30 dividido por 2 dá 15. O Gustavo perguntou por que 30, que é o denominador aqui. Eu posso escolher qualquer número que apareça na tabuada do 5 e do 3 ao mesmo tempo. Então, eu percebi que aparece o 15, aparece o 30, aparece o 45 e muitos outros. Você escolhe aquele que você quiser. Se você escolher o menor deles, que é o 15, aí você está usando o MMC. Pode usar, mas não é obrigado. Tá? Às vezes é mais vantagem você nem usar o MMC. Tá bom? Dependendo do exercício, é vantagem você pegar outro denominador. Bom, então, se essa aqui é a resposta final, você simplifica para achar na forma de fração. Mas aí você olhou para suas alternativas e as alternativas não estão na forma de fração. As alternativas estão na forma de decimal. Então, você não precisa simplificar e você vai atrás da forma decimal desse número. No caso, aproximado, porque isso aqui vai dar uma dízima periódica, né, infinita. Como que você calcula uma fração na forma decimal? Que é outro tópico que eu queria conversar com vocês hoje. Como que a gente transforma uma fração para decimal, um decimal para fração? E agora eu vou usar a segunda interpretação do que é ser uma fração. E uma fração eu posso sempre interpretar como uma divisão de dois números. Então, o que está escrito aqui? 28 sobre 30 é a mesma coisa que 28 dividido por 30. E aí, agora, a gente vai fazer essa conta para descobrir quanto dá. Tá? Bom, 28 eu não consigo dividir por 30, né? Por quê? Porque o 28 é menor que 30. Então, como que a gente aprendeu lá atrás? Coloca um zero. Ao adicionar o zero, você põe 0, aqui. Agora você divide 280 por 30. Sem problema nenhum. Vamos dividir. Eu posso cortar os... Como tem zero aqui no final, zero aqui no final, eu posso cortar. Ou se eu não quiser cortar também, você não precisa. Você pode continuar assim.
Quanto vai dar aqui? Bom, o primeiro número, 3 vezes 9 dá 27. Como aqui é 28, então 9 parece ser um bom número. 30 vezes 9 dá 270 e você subtrai. Sobrou 10. Quero continuar a conta. Então, para continuar a conta, você coloca mais um zero e aí você coloca uma vírgula. Ah, mas professor, já tinha vírgula o número. Bom, então você apaga a vírgula. Eu recomendo sempre que você for fazer conta que apareça vírgula, segue sempre essa lógica. Então, põe o zero, põe a vírgula. Ah, mas já tinha vírgula, então apaga a vírgula. Tá? Para você nunca esquecer de pôr uma vírgula quando precisa. 100 dividido por 30 vai dar 3, né? Põe um zero. É isso, né? Então vai dar 3 aqui. Então eu vou colocar aqui 3. 3 vezes 30 dá 90. Subtrai. Quanto deu? 10. Ah, quero continuar. Vou pôr mais um zero. Então eu ponho a vírgula. Mas já tem vírgula, então tira a vírgula. Para você nunca esquecer de pôr uma vírgula quando ela existir. 100 dividido por 30 dá 3. 3 vezes 30 dá 90. 90 você subtrai. E agora você já percebeu que vai ficar repetindo para sempre, né? E aí, provavelmente, na sua alternativa vai estar 093, alguma coisa. Beleza? O Rafael colocou no chat, bom, acho que ele já percebeu, né? Ele acabou colocando um zero a mais onde não devia, né? Se você adiciona o zero, você coloca a vírgula. Eu acho que o Rafael colocou, ele colocou um zero no lugar da vírgula, né? Põe a vírgula, foi o que a gente fez aqui. Põe a vírgula. Ah, mas já tem vírgula, apaga a vírgula. E não faz mais nada. Continua a conta, tá? Beleza? Então, essa aqui são 3 formas de escrever o mesmo número. O mesmo número. Então, se você escrever 28 sobre 30, se você escrever 14 sobre 15, se você escrever 0,9333 pontinhos, você está escrevendo o mesmo número. Beleza, gente? Tá bom. Eu falei que eu ia comentar do outro método, né? Porque, eventualmente, deve ter gente aqui. Não é possível que em 42 pessoas não tenha ninguém que aprendeu o terceiro método de somar frações, que é ensinado aqui no Brasil, né? Eu vou fazer o mesmo exercício pelo outro método e você, como eu disse, é livre para usar qualquer um deles. Calcular o MMC, usar frações equivalentes ou esse terceiro método, que é o método da borboleta. Eu vou resolver esse mesmo exercício pelo método da borboleta. Como funciona o método da borboleta? Você multiplica esses dois. Três vezes 3, 9. Depois você multiplica esses dois. A gente quer que o programa transforme numa elipse, ele não transforma. Vai, elipse. Mas que droga. Bom, desisto, vai. Ah, agora foi. Multiplica esses dois. 5 vezes 1, 5. Qual a operação que tinha entre eles? Era uma soma, é uma soma. E agora embaixo, o que fica? Você multiplica os de baixo. 3 vezes 5 dá 15. Então, aqui é 15.
9 com 5, quanto que costuma dar? 14. Sobre 15, que é o que a gente tinha obtido aqui. Tá? Esse é o método da borboleta. Vou fazer outro, para explicar de novo o método da borboleta. Vocês gostam, né? Tudo que é decoreba, vocês adoram, né? Eu fico aqui meia hora explicando frações equivalentes e nada. Aí apareceu uma borboleta na prova. É fácil, só que não é sempre o melhor método. Eu vou mostrar uma situação que o método da borboleta fica bem ruim de fazer a conta. Funciona sempre? Funciona sempre para somar e subtrair frações. Então, vou fazer aqui. Ixi, alguém está falando, perguntando alguma coisa? Acho que é a Paula. Nossa, Paula. O áudio da Paula tá... Oi, Paula. Oi, eu tenho uma pergunta. Acho que vai incluir aí, não sei. Pode fazer? Claro. Esse método aí da borboleta, dá para fazer com mais de duas frações? Tipo, mais Não. uma? Não. Não, né? Não. Quando você tiver mais que duas frações, aí você faz 2 a 2. Então, Tá. a pergunta da Paula foi o seguinte, né? Imagina que eu tivesse a mesma conta aqui. 3/5 mais 1/3 mais, sei lá, 2/7. Então, você usa a borboleta nesses dois, você vai descobrir que deu 14/15, e aí você soma com 2/7, e aí você usa a borboleta agora nesses dois. Agora mesmo, entendi. Obrigada. Tá? Tá bom, obrigada. Essa, inclusive, é outra vantagem do frações equivalentes, né? Frações equivalentes, que é o método, ou o MMC, você pode fazer com 3, né? Porque é só você achar uma fração equivalente para 3, para 4, para 5, desde que o denominador seja em comum para todos, né? Bom, vou fazer de novo, né? O pessoal tinha pedido para fazer de novo, a Tiffany pediu para fazer de novo, eu vou fazer de novo com outro exemplo. Então, imagina que eu tivesse que fazer a seguinte conta. 5/8 menos 3/4. Quanto que isso vai dar? Acho que isso aqui vai dar ruim. Vai dar negativo, não queria que desse negativo nessa altura do campeonato. 2/11, vai. 2/9? 2/9 parece bom. Então, como é que funciona? Primeira asa da borboleta, 5 vezes 9, quanto que dá 5 vezes 9? 45. Que operação tem entre as duas frações? Menos. Agora a outra asa da borboleta, 2 vezes 8, 16. E é sempre nessa ordem, tá? É sempre essa primeiro que você escreve e a outra depois. Não vai trocar as asas da borboleta. Na soma não tem problema, porque a soma tanto faz se você troca a ordem. Mas na subtração vai dar o resultado com o sinal trocado, se você trocar a ordem das asas da borboleta. Tá? E agora embaixo, multiplica os de baixo. Então, 8 vezes 9 dá 72. Então, aqui embaixo é 72. E aí, agora, você tem que fazer essa conta. 45 tira 16. Fazer esse tipo de conta, via de regra, não é legal, né? Deixa eu mostrar um truque para vocês. Eu tenho que fazer 45 tira 16, e aqui eu não consigo fazer, eu tenho que começar a emprestar, né? Sempre ruim emprestar. Então você faz a conta assim. Eu tenho 45, só que em vez de tirar 16, eu preciso tirar 16. Você não tira 16, você tira 15. Quanto que dá isso daqui? Essa é fácil fazer. 5 tira 5 dá nada, 4 tira 1 dá 3. Então isso aqui dá 30. Aí você lembra, mas eu precisava tirar 16. Então faltou 1. Tira mais 1, 30.
tira 1, dá 29. E acabou. Tá? Dá para fazer de cabeça a partir de agora. Pegaram essa parte de fazer esse truquezinho na subtração? E embaixo é 72 mesmo. Tá? E tá aqui a conta. Quando que a borboleta vai funcionar? A borboleta vai funcionar sempre, tá? Mas quando que a borboleta não é legal de usar? Por exemplo, se você tivesse uma coisa assim, ó. Eu quero fazer 3,78, não, 3,72 mais ou aqui 35, né? 35 sobre 75, 6, 7, 8. 35 sobre 72 mais, sei lá, 17 sobre 24. Percebe que aqui você ia ter que fazer a conta 17 vezes 72 uma hora. Você ia ter que fazer a conta 35 vezes 24. E aqui embaixo você ia ter que fazer 72 sobre 24. E todas essas três contas são contas difíceis de fazer. Perceberam? Então, nesse caso, não é vantagem fazer a borboleta. Justamente porque as contas que você vai fazer são muito mais difíceis do que se você fosse achar a fração equivalente. Tá bom? Ou no caso, esse daqui, o melhor método, talvez, o mais fácil de todos, seria usar o MMC. Tá? Beleza, gente? Então, mas funciona, tá? Se você arregaçar as mangas e quiser fazer 35 vezes 24, depois 72 vezes 17, e por último 72 vezes 24, você vai conseguir chegar no resultado, tá? Só que vai ser com um pouquinho de sofrimento. Então, esse caso aqui é um caso meio dificinho de fazer. Pelo método da borboleta, tá? Então não é sempre que ela é boa. Quando as frações são assim, vai na fé. Vai na fé que vai dar bom. Agora, se for uma coisa assim, aí talvez seja melhor pensar um pouquinho antes de fazer a conta, tá? Como eu disse, são ferramentas. Então, seria a mesma coisa do mecânico ter, ou do carpinteiro ter só uma chave de fenda no estojo de ferramentas dele. É melhor ter uma chave de fenda ou é melhor ter 3 chaves de fendas diferentes? Acho que todo mundo vai concordar que é melhor ter 3 chaves de fendas diferentes, de tamanhos diferentes. É a mesma coisa. Melhor ter 5? Sim, verdade, Fernanda. Aqui, qual que é a chave de fenda? A chave de fenda é somar fração. Se você só tem uma, se você só sabe o da borboleta, tudo você vai ter que fazer com a borboleta. Paciência. Vai dar certo? Vai dar certo. Eventualmente com mais dificuldade. Se você tem 3 chaves de fenda, uma pequena, uma média, uma grande, você pode escolher qual a chave de fenda mais adequada para o parafuso em questão que você está tentando resolver. Tá bom? Beleza? Do que eu falei aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá. Agora eu vou falar um pouquinho também das aulas. Multiplica uma fração pela outra antes de somar. Que método é esse que multiplica uma fração pela outra antes de somar? Ah, peraí. Mas não é uma pela outra, né? Seria uma coisa assim? Para esse, a Júlia perguntou, aquele método que multiplica uma fração pela outra antes de somar. Então seria uma coisa assim, se eu fizesse assim, 3/5 mais 1/3. Ah, então eu vou multiplicar aqui por 10 sobre 10 e do lado de cá eu vou multiplicar por 6 sobre 6. E aí aqui eu vou obter 18/30, mais, e aqui eu vou obter 10/30. É esse, Júlia? Júlia?
Não? Bom, então não sei. Esse é um outro método que, na verdade, é o mesmo método da fração equivalente aí de cima. Peraí. Você ia multiplicar assim? Então, talvez não usar o 6 e o 10, mas você usar... ia pegar o 5 daqui, ia colocar aqui. E você ia pegar o 3 daqui e ia colocar aqui. E aqui ia ficar 9, 15, e aqui 5, 15. 9 com 5 costuma dar 14 quinzeavos, que é o que a gente tinha achado aqui. Esse aqui é exatamente o mesmo método que eu fiz aqui em cima. A diferença é que aqui, em vez de eu escrever como uma fração, porque que conta é essa que você está fazendo aqui? A conta que você tem que fazer não é esse vezes esse? E depois esse vezes esse? Então, em vez de você escrever 3 terços vezes 3 quintos, você podia, já que a conta que você tem que fazer é o 3 vezes o 3 e o 3 vezes o 5, você pode vir aqui e escrever 3 vezes o 3 e o 3 vezes o 5. E aqui à direita, que conta você vai fazer? Não é o 5 vezes 1 e o 5 vezes 3? Então, em vez de escrever como fração, você pode vir aqui e escrever o 5 vezes 1 e o 5 vezes 3. Que é a mesma coisa que aparece aqui. Tá? Então, é o mesmo método da fração equivalente, só que você está escrevendo diferente. Tá certo também, pode fazer. E ao escolher o 3 aqui e o 5 aqui para fazer, é o denominador da borboleta que você está pegando. Tá? Não necessariamente é o MMC, porque aqui vai dar igual o MMC, né? O 15 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, porque 3 e 5 são primos entre si. Mas, por exemplo, se aqui fosse 3 oitavos, deixa eu escrever. Se fosse 3 oitavos mais 1 quarto. Fazendo do jeito, né, que você comentou, aqui você ia multiplicar por 8, aqui você ia multiplicar por 4, tá corretíssimo. Só que aí o denominador que vai aparecer para você vai ser 4 vezes 8, 32. Só que o MMC entre 8 e 4 é 8. Tá? Então, não é também o método do MMC. Mas está correto, pode fazer desse jeito também. Tá? No fundo, é o mesmo método de fração equivalente, você só está escrevendo diferente. Em vez de colocar o vezes lá em cima e o vezes aqui embaixo, você está escrevendo esses dois números na forma de fração. Mas tá certo, tá ótimo. Pode seguir desse jeito que tá bom, tá certo. Durante as nossas aulas, eu vou dar bastante dicas a respeito de vestibular para vocês. Então, eu vou falar eu vou dar dicas de como estudar. Não. O Tiffany perguntou, esse método só dá para usar com denominador primo? Não, você pode usar com qualquer denominador. Se os denominadores forem primos entre si, vai dar o mesmo, as duas frações que aparecerem aqui embaixo vão ser iguais às que você iria obter se você usasse o MMC. Se os denominadores não forem primos entre si, as frações vão dar diferentes, mas a resposta vai estar certa do mesmo jeito. Tá? Todos os 4 métodos, vou chamar esse aqui de quarto método. O método da Júlia. Todos os 4 métodos, MMC, que a Fernanda fez com vocês ontem, frações equivalentes, que eu fiz hoje, borboleta, que eu mostrei hoje, e o método da Júlia. Todos esses 4 métodos podem ser usados sempre que você tiver soma ou subtração de frações. Tá? Qual a vantagem e desvantagem? Tem método que vai ficar mais fácil, tem método que vai ficar mais difícil, dependendo do problema que você tem. Tá bom? Bom, o método da Júlia é o seguinte. Vamos lá.
Imagina aqui que eu tenha, então, 3/8 e eu quero somar ou subtrair. Somar, vai. Somar com 1/4. Ou 1/5, vai. Então, esse é o método da Júlia. Peraí, agora eu tô confuso. A Gabi quer saber o método da Júlia ou o método da Júlia e o método da Júlia não é o método... Ah, mas é esse que você quer saber? É, ok, tá bom. Tá. Então, como é que funciona o método da Júlia? Você vai somar da seguinte forma. Quem é o denominador da esquerda? É o 8. Ah, então se é 8, eu vou pegar aqui e vou multiplicar 8 sobre 8. Quem é o denominador da direita? É o 5. Então eu vou vir aqui e vou pegar 5 sobre 5. E agora eu tenho que fazer o quê? Um produto de duas frações aqui. Como que a gente multiplica frações? Multiplica numeradores, multiplica denominadores. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 8, 40. E aqui, de novo, eu tenho uma multiplicação de frações. Como que a gente multiplica frações? Multiplica numeradores, multiplica denominadores. 8 vezes 1, 8. 5 vezes 8, 40. E agora, como os denominadores são os mesmos, 15 pedaços da pizza de 40, 8 pedaços da pizza de 40, vai dar 23, né? Pedaços da pizza de 40. Beleza, Gabi? Se é que eu posso chamar de Gabi, né? Às vezes ela tá pistola da vida, odeio esse apelido. Tá? Então é assim que funciona. E percebe que esse pizzaiolo deve estar muito puto com você, né? Porque fazer o cara cortar a pizza em 40 pedaços, Jesus, né? Essa fração é irredutível porque o 23, se eu não me engano, é primo, né? Então não dá para dividir o 23 por ninguém. Então o 40 até tem como dividir por 10, dividir por 2, dividir por 4, dividir por 5. Mas o 23 não. Tá bom? Beleza, gente? Então, o de baixo não é que permanece. O de baixo, Gabi, ela mandou no chat perguntando: o de baixo sempre permanece? Não é que permanece. O que está escrito aqui? Aqui está escrito 15 pedaços da pizza que foi cortado em 40. O que está escrito aqui? 8 pedaços da pizza que foi cortado em 40. Bom, se você pegou 15 pedaços, depois você pegou 8 pedaços, ao todo você pegou 23 pedaços. Só que você tem que lembrar... Aqui é 23, né? Aqui é 23 pedaços. Só que você tem que lembrar que o tamanho do pedaço é da pizza de 40 pedaços, tá? É isso. Então, se você quiser decorar a regrinha, tá, quando os denominadores são iguais, você mantém o denominador e soma numeradores. Mas eu prefiro pensar no que significa a fração, né? Então, se eu estou somando pedaços, cada pedaço tem um tamanho pequenininho, porque a pizza foi dividida em 40, tá? O denominador, não, porque não faz sentido, né? Você somar... se você soma os denominadores, a Gabi perguntou, nunca soma os denominadores? Não, porque se você somar os denominadores, o que significa? Você está diminuindo o tamanho do pedaço. Mas na hora que você pega uma certa quantidade de pedaços e pega outra quantidade de pedaços, você não está diminuindo o tamanho do pedaço. O tamanho do pedaço continuou. E quem dá o tamanho do pedaço? O 40, que está aqui embaixo. Tá? Por isso que a gente não mexe no denominador. Mexer no denominador é mexer no tamanho do pedaço. A menos que você multiplique em cima e embaixo, né? Bom, você também está mexendo no tamanho do pedaço, né? Porque na hora que você acha a fração equivalente, você está diminuindo o tamanho do pedaço ou aumentando o tamanho do pedaço. Só que ao mesmo tempo você está diminuindo e aumentando quantas fatias você pegou da pizza. Tá? Bom, então o que eu estava falando, só para a gente terminar, porque a gente já está quase estourando o tempo, né? E vocês têm que ter um pouquinho de descanso antes da próxima aula.
Eu vou dar várias dicas do vestibular, então conforme a gente estiver fazendo as nossas aulas, resolvendo nossos exercícios, eu vou dar dica. Tanto de como estudar, como abordar um problema, como pegar um problema que tem gráfico para analisar, qual estratégia eu posso usar na hora de resolver um problema de historinha, aqueles problemas longos que tem citação, que fala sobre notícia de jornal, como que eu posso abordar um problema desse tipo. Como que eu posso agilizar a resolução do problema? Então, alguns truques que a gente pode usar na hora de fazer conta, que facilita a nossa vida. Um deles eu já mostrei aqui, né? Então, na hora de subtrair, em vez de subtrair 45 por 16, que é difícil, eu teria que fazer arme e efetue, é mais fácil subtrair 15, que eu consigo fazer de cabeça, e depois eu subtraio esse 1 que ficou faltando, que eu consigo fazer de cabeça também, tá? Então, isso tudo eu vou trazer, além, óbvio, do conteúdo de Álgebra 1, né? Qual que é o conteúdo? A gente começa a semana que vem estudando análise combinatória e depois, na sequência, a gente vai estudar probabilidade. Para quem tiver interesse em prestar o Enem, esses dois assuntos, análise combinatória e probabilidade, que são os assuntos que a gente abre a Álgebra 1, assim, o Enem tem verdadeira tara por esses assuntos. Tá? Adora, cai todo ano, umas 5 questões, juntando análise combinatória, probabilidade, vai de 5 a 8 questões todo ano no Enem disso. Tá? Então, e é super simples. Vocês vão ver que é mais simples do que o que a gente fez hoje aqui, com relação a contas, né? Tem que pensar, tem que montar estratégias, mas vocês vão ver que é a área da matemática que você consegue resolver sabendo só o que você aprendeu de matemática lá no Fundamental 1, que é somar, subtrair, multiplicar e dividir números inteiros ainda, tá bom? Não percam as aulas da semana que vem. Eu vou colocar essa lozinha, que eu escrevi, tudo que eu coloquei, tudo que eu escrevi hoje, eu vou salvar, vou só fazer um print, vou colocar no Classroom, vou pedir para o Mário já enviar para vocês. Beleza, gente? Alguma dúvida? Crise, angústia? Não? Então tá bom. Eu vou parar aqui a gravação.